Muito bem, muito bem. Estamos começando aqui mais um vídeo no Futebol na Fronteira e é um conteúdo novo. Para quem acompanhava o resumão da semana, agora vai ver o giro da rodada. É um nome comum, a gente tá passando por processos de transformação. Vou até colocar aquela placa ali, Homens Trabalhando, ainda está começando esse quadro novo, porque vamos explicar o que aconteceu aqui, tá? O giro da rodada vai passar a ser mais interessante falar, porque o resumo da semana, na época, quando a gente começou, estava na pré-temporada. Então, a pré-temporada ela tem muita informação de transferência, lesões, pré-jogos, jogos de pré-temporada. Então, muita coisa que faz parte tem mais sentido no resumo da semana. Então, a gente decidiu passar por mudar isso. O resumo da semana não vai morrer, ele vai continuar, só que vai estar mais frequente, não quer dizer que ele não possa estar na semana, pode acontecer, em algum momento ter muita informação, a gente falar, cara, vamos colocar o resumo da semana, porque vai valer a pena, mas, caso contrário, a ideia mesmo é colocar o resumo da semana na época de janela de transferência, pré-temporada, metade do ano, final de ano, início de ano, que são as épocas onde tem mais possibilidade de colocar o resumo da semana e encaixar mais, fazer mais sentido, tá? Então agora a gente vai começar esse giro da rodada, e aí vai estar o Tafarel e eu aqui. A gente vai falar dos 4 países que a gente sempre fala: Estados Unidos, México, Paraguai e Argentina, claro, e os jogos que aconteceram na semana. Então vai ser um giro da rodada da semana dos jogos, a gente vai falar dos jogos, e os jogos que vão acontecer mais para frente, pós-vídeo, que a gente está fazendo aqui no canal, beleza? Então vai ser mais ou menos isso aqui. Claro, é um formato novo, então o vídeo que a gente está fazendo hoje, na próxima semana pode estar bem mais completo, com outras ideias, porque está tudo muito recente. A gente mudou da semana para outra, veio nessa parada FIFA também, a gente começou a pensar em algumas mudanças, porque realmente estava um pouco. Não estava tão, não estava tão certinho, não tava encaixando tão bem quanto lá no início, quando a gente começou, então a gente decidiu mudar. Então, eu vou falar aqui do campeonato argentino que aconteceu na semana, a rodada, que foi começar. A gente começou na segunda-feira, dia 20, e teve também a rodada durante a semana do campeonato argentino, porque saiu a data FIFA, voltou os campeonatos, obviamente. E aí teve jogos, sim, do Godoy Cruz contra o Sarmiento, que foi 1-1, um empate em casa do Godoy. O Godoy chegou a ter um jogador expulso. Teve o Vélez Sarsfield contra o Aldosivi, por 3-2 o Vélez venceu em casa. Também teve o Racing Club jogando em casa, que perdeu para o Talleres de Córdoba, e o jogo foi quente, porque teve 2 cartões vermelhos, um para cada lado. Teve Atlético Tucumã em casa recebendo o Boca Juniors, que está tentando voltar a uma era um pouco mais vitoriosa. E nesse jogo foi 2-1 para o Boca Juniors, conseguiu uma vitória importante fora de casa. O Patronato em casa perdeu para o Estudiantes por 2-1. O Estudiantes vem fazendo um bom campeonato. O campeonato, eu vou falar a tabela mais à frente. O campeonato argentino, no geral, está até bem competitivo, está interessante de acompanhar pela quantidade de pessoas, de times com mesmo número de pontos na tabela. Então tá bem disputado ali esse campeonato da Argentina. O Colón recebeu o time do Córdoba, o Central de Córdoba, e venceu por 1-0. O atual campeão da Argentina, digamos assim, venceu por 1-0. O Platense em casa empatou por 100 gols contra o Argentino Juniors. Teve o Huracan em casa contra o Independente, foi 1-0 para o Independente, conseguiu uma vitória fora de casa importantíssima na disputa do campeonato. River Plate por 1-0 contra o Arsenal de Sarandi, venceu, e aí tenta algo melhor. O River, tanto o River quanto o Boca não vivem fase boas, a gente sabe disso, mas agora vencendo, eles buscam alguma coisa melhor. O campeonato a gente não tem alguns clubes que é meio que obrigação você vencer, apesar de nem sempre acontecer isso, mas eles estão tentando se reformular, tentando se reencontrar de alguma forma. Talvez uma briga por campeonato não seja bem a realidade hoje, mas procurar sempre estar ali próximo da tabela, ao menos uma vaga na Libertadores é uma possibilidade para o Boca e River. Gimnasia La Plata em casa enfrentou o União e venceu por 1-0 também. Lanús contra New Old Boys. New Old Boys conseguiu a vitória fora de casa por 2-1. Rosário Central recebeu o São Lourenço, venceu por 1-0.
e o Defensa e Justiça empatou em casa em 0-0 contra o Banfield também. E aí tem um jogo que também agora, dessa rodada que vai acontecer, Sarmiento contra Vélez Sarsfield, que acontece hoje. Por que hoje? Porque hoje é sexta-feira, a gente grava aí sexta-feira o programa, pelo menos por hora, e sobe o vídeo no sábado. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá rolando o jogo do Sarmiento e Vélez Sarsfield, e claro, amanhã, no sábado, tendo o resultado de final, a gente vai estar colocando na tela aí o asterisco ou algo em cima para notificar vocês como é que aconteceu a rodada do argentino, claro, né? E também tem o Estudiantes e Platense hoje, que vai estar rolando. Aldovise e Rinásia, que vai acontecer amanhã, às 13h30. Talleres de Córdoba contra Rosário Central, às 15h45, vai acontecer amanhã também. Arsenal de Sarandi contra Lanús, Arsenal vai receber o Lanús. Banfield recebe o Atlético Tucumã às 18 horas, horário de Brasília. Córdoba vai receber o River Plate às 8h15. Vai ter o Union contra o Patronato no domingo, às 13h30, horário de Brasília. São Lourenço recebe o Defensa e Justiça às 15h45. Independente, também em casa, vai receber o Godoy Cruz às 18 horas. Vai ter Boca Juniors, um jogão, hein? Boca Juniors contra o Colón, na casa do Boca, às 8h15, horário da Brasília, às 20h15, melhor dizendo. Argentino Juniors contra o Racing Club, às 18 horas, na segunda-feira, no dia 27 já. Então, atenção aí, não é domingo. E New Old Boys vai enfrentar o Huracan também em casa, na casa do New Old Boys, às 8h15, também na segunda, finalizando ali a rodada do argentino. Então, esses são os jogos que vão acontecer do argentino. E, claro, a gente vai estar acompanhando para você aqui no decorrer dos campeonatos. Vai ter alguns jogos que já vão acontecer, o resultado já vai estar completo ao final dessa gravação. E a gente vai estar fazendo a informação da melhor maneira quando subir o vídeo amanhã, no sábado, hoje, você assistindo hoje, no sábado, vai ter o resultado em mãos do argentino, beleza? E claro, lembrando também que quando não tiver os jogos, aqui, a gente falar aqui na hora o resultado, porque está no momento da gravação, a gente vai estar notificando no vídeo. E lembrando que também tem o Instagram, então não se esqueça de seguir o Instagram, as redes sociais de modo geral, tem o Facebook, Instagram, TikTok, Kuai, Spotify, tem vários segmentos, várias plataformas midiáticas que o Futebol Além da Fronteira está. Você consegue acessá-las colocando o nome Futebol Além da Fronteira nas respectivas plataformas, e você vai encontrar a gente lá. Você vai poder consumir um conteúdo diferente. E no Instagram não é diferente. O Instagram é uma das plataformas que a gente mais usa lá, além do YouTube. Então, se você não encontrar aqui, você vai encontrar, mas se você não encontrar algum detalhe específico, vai ter no Instagram a informação do argentino, do paraguaio, do mexicano e do norte-americano também, beleza? Então, agora a gente vai falar com o Rafael, com o Tafarel, vai falar com o Tafarel sobre as notícias do Paraguai. O que está acontecendo no Paraguai? Fala aí, Tafarel, como é que tá por aí? Fala, James. Fala, pessoal que está ligado aqui no nosso Futebol Além da Fronteira, trazendo todos os detalhes aí sobre o giro da semana. Agora vamos falar um pouco sobre o Campeonato Paraguaio Clausura, que chega na sua 10ª rodada nesse final de semana. Os jogos começam neste sábado, ou seja, nesta sexta-feira ainda não tem nenhum jogo marcado. Durante a semana tivemos os jogos da fase de 16avos de final da Copa Paraguai, onde tivemos Caraixe V 2, River Plate 4, Sportivo Ameliano 2, Independiente 1, Fernando de la Mora 2, Sportivo Luquenho 3, Rubio Ñu 3, Sol de América 4, 2 de maio 3, 22 de setembro 0, 1º de março 1 e Taquari 4. Então essa daí foi a rodada durante a semana. E por conta disso a rodada, então, só neste final de semana. Neste final de semana, 5 jogos vão agitar o Campeonato Paraguaio. Temos o Nacional de Assunção enfrentando o Doce de Outubro, né, de Itaguá. Cerro Porteño, esse jogo que eu falei do Nacional de Assunção e Doce de Outubro acontece a partir das 19 horas, horário de Brasília. Na sequência, às 21h15, acontece Cerro Porteño e Sportivo Luquenho.
Depois, no dia 26, domingo, né, temos River Plate de Assunção e Olímpia. Guairenha e Libertad, esse jogo às 21 horas e 15 minutos. E fechando a rodada na segunda-feira, às 18 horas, aliás, às 20h30, temos Sol de América e o líder Guarani. Então é essa rodada do Campeonato Paraguaio neste final de semana e também o começo da próxima semana. E agora vamos falar também sobre a rodada do futebol mexicano, que está chegando à sua 10ª rodada já, mas já tivemos alguns jogos antecipados no decorrer dessa semana. Na terça-feira, dia 21, tivemos o confronto entre Juárez, do técnico Tuca Ferretti, o técnico brasileiro, que foi técnico do Tigres até recentemente no Mundial de Clubes, e o Atlético de São Luís. O Juárez venceu por 1-0, e isso jogando com um jogador a menos. Então, é uma vitória importante para a equipe do técnico Tuca Ferretti. Outro jogo que agitou a rodada foi na terça-feira, quando o Monterrey venceu o Toluca por 2-0. Então, um jogo bom aí, o Toluca que está bem no campeonato, e o Monterrey conseguiu o resultado, venceu por 2-0, e está melhorando a equipe lá do Rogério Funes Mori aí, sempre marcando gols aí, o maior artilheiro da história do clube, né? Então, são números muito bons. Agora, falando exclusivamente sobre essa 10ª rodada, a 10ª rodada começou ontem com o confronto entre Pachuca e Necaxa. O Pachuca venceu por 1-0. Já hoje, na sequência dessa rodada, como o James já disse agora há pouco, esses resultados vão estar no Instagram também depois, a gente vai colocar posteriormente também no vídeo, já que esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, né? Então, hoje, às 22 horas, horário de Brasília, temos o confronto entre Puebla e Cruz Azul. O Cruz Azul é o atual campeão, né, do Guardianes, que acabou recentemente, agora começou o Grita México. Nessa sequência, então, hoje o Cruz Azul não está entre os primeiros colocados, então ele precisa vencer para poder melhorar na classificação. Também temos o confronto entre Tijuana, que é o atual último colocado, enfrentando o Mazatlán, às 23 horas e 6 minutos. Ó, tem até esse calendário aí, com 23 horas e 6 minutos. Então não pode ser 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, é 6. Também temos amanhã, a partir das 19 horas, o confronto entre Atlas e Clube León também. O León, que é atual campeão da Leagues Cup, né? O James vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Sobre esse título. E também temos, a partir das 21 horas, Tigres e Pumas, o duelo aí dos felinos. Um grande confronto, com certeza. Também, a partir das 23 horas, temos o grande clássico do futebol mexicano entre América e Chivas Guadalajara. Chivas Guadalajara, em situação um pouco difícil, recentemente teve mudança de treinador. Já o América é o atual líder da competição e também está na final da CONCACAF Champions League. Então é uma equipe que vale a pena, com certeza, um jogo que vale a pena ser visto, com certeza. Já na segunda-feira temos o confronto entre Toluca e Atlético São Luís, e também na segunda, a partir das 21 horas e 6 minutos de novo, Santos Laguna e Monterrey. Então é esse os jogos que agitam a rodada do Campeonato Mexicano. Agora é com você, James, falando sobre o futebol dos Estados Unidos. Beleza, beleza. Então, o Campeonato Mexicano, que a cada ano cresce mais e mais, é um dos campeonatos que eu falo com o Tafarel que eu tenho muita vontade de começar a acompanhar mais, porque realmente está ficando bacana você ver mais interatividade, mais competitividade também na Champions CONCACAF e no campeonato em geral. Claro que está sempre dando um banho na MLS, mas a MLS está crescendo e também está criando essa competitividade. E então eu cheguei a mencionar num vídeo recente da Champions CONCACAF que a MLS não ganhou até agora, mas vai aos poucos ganhando seu espaço, vai tornando frequente estar ali na semifinal, na final, e aí com o tempo, naturalmente, vai ganhar o seu primeiro título e vai fazer frente com o México. Então, está crescendo aos poucos. Aproveitar o gancho do México, eu ia falar da MLS, já falo logo da Leagues Cup aqui, que eu fiz um vídeo aqui no Futebol na Fronteira, e ele vai estar saindo essa semana,
Na sexta-feira, na verdade, hoje que a gente está gravando o vídeo, vai sair um vídeo sobre isso. Então você fique ligado. Você que já vai estar vendo esse vídeo no sábado, mas se você não viu na sexta e você ficou sabendo agora, volta lá no canal que vai ter um vídeo da Leagues Cup falando sobre como que é o campeonato, porque vai ter um novo formato e eu explico isso lá no vídeo, beleza? Bom, a final aconteceu entre Leão, aquele time que você que é um anti-flamenguista deve lembrar que eliminou o Flamengo na época que o México ainda disputava a Libertadores, né? O Leão venceu por 3-2 o Seattle Sounders na final. O Seattle começou bem, na verdade, porém não conseguiu segurar o placar. Começou com a vitória, foi no Christian Roldan, começou abrindo o placar aos 48 minutos, porém Ángel Mena destruiu, jogou muito e fez 2 gols. Fez o primeiro gol do Leão e depois fez o gol de pênalti, virando o jogo. Não deu muita possibilidade para a reação do Seattle. O Seattle não conseguiu voltar ao placar. E depois, na sequência, lá no final praticamente do jogo, o Emmanuel Guilhotti fez o gol final, 3-1, jogou 3-1, mas chegou no final o Nicolas Benezetti, aos 92 minutos, no apagar das luzes, conseguiu fazer um gol, tentando uma reação, mas já era tarde, e aí foram 3-2. Mas aí teve uma final interessante entre um time da MLS e um time da Liga MX, que vem se tornando com mais frequência uma predominância dos dois. A MLS ali um pouco ainda abaixo, mas aos poucos vai chegando próximo da Liga MX. Se der bobeira, pode muito bem, quem sabe até passar a Liga MX, porque investimento tem para isso. Então, foi 3-2 esse campeonato, e claro, tem um formato que eu falei novo, e aí você pode ver o vídeo lá na íntegra no canal. Então, não vou me alongar muito sobre essa parte do formato. Mas eu quero voltar à parte da Argentina que eu falei que comentaria sobre a tabela e não falei. Então, no caso, hoje, sexta-feira, está aqui, é um vídeo gravado, os classificados na tabela, como é que tá? O Talleres de Córdoba está em primeiro lugar aqui, com 25 pontos após 12 rodadas. Tem o River Plate na segunda colocação com 24 pontos. Tem o Estudiantes. Você pode reparar que tá bem dividido ali, tá bem próximo, na verdade, a pontuação dos times. Aí tem o Estudiantes com 23 pontos, também na terceira colocação. O Lanús com 23 pontos, junto com com o Estudiantes na quarta colocação. Tem o Independentes, não, digo, tem o Lanús com 23, aí tem o Independentes com 22 pontos na quinta colocação. Independente vem fazendo um bom campeonato, não está lá nas cabeças, mas está bem próximo. Uma bobeira ali dos primeiros, assume ali a ponta, por exemplo. Tem o Colón também, que vem fazendo um bom campeonato, em sexto colocado, com 19 pontos. Racing Club com 16 na sétima colocação. Boca Juniors na oitava colocação com 18 pontos. O Vélez Sarsfield com 17 pontos na nona colocação. O Godoy Cruz está ali na décima colocação, no meio da tabela, com 17 pontos. Rosário Central com 16 na 11ª colocação. Tem o Defensa e Justiça com 15 pontos na 12ª. O Argentino Juniors na 13ª com 15 pontos também. New The Boys também com 15 na 14ª, junto do Atlético Tucumã, que tem 15 pontos na 15ª colocação. Aí vem o Patronato em 16º colocado com 14, junto com o Rinásia, que tem 14 pontos na 17ª colocação. O Huracan na 18ª colocação com 13 pontos, junto do Sarmiento, que também tem 13, e o São Lourenço, que tem 13, além do Aldovise, que também tem 13 pontos. Aldovise que já está na 21ª colocação do campeonato. E finalizando aqui, tem o União em 22º colocado com 12 pontos. Tem o Platense em 23º com 11 pontos, junto do Central de Córdoba. Banfield em 25º com 10 pontos. E na lanterna tem o Arsenal de Sarandi, finalizando aqui a tabela do campeonato argentino. Em relação à MLS, aí eu quero falar com vocês aqui, que teve jogo também na semana. O jogo voltou, saiu a data FIFA, voltou o campeonato, não tem jeito, e aí veio com tudo. Atlético não estou na Argentina ainda, é Atlanta United jogou em casa contra o DC United e venceu por 3-2. Atlanta numa vitória importante no campeonato. O New England
venceu o Columbus. Não, empatou em 1-1 contra o Columbus em casa. Teve o Cincinnati em casa, o time do Brenner, o famoso Brenner, que jogou no São Paulo, que perdeu em casa para o New York City. Toronto em casa venceu por 2-1 o Nashville, também conseguiu uma vitória importante. O Toronto, que há um tempo atrás estava numa seca terrível, não conseguia vencer de forma alguma e agora está encontrando o caminho das vitórias. O Minnesota United venceu por 3-0, vitória categórica contra o LA Galaxy, que há um tempo não consegue uma vitória contundente. É bem verdade que alguns jogadores importantes estão de fora, mas ainda assim é um time de tradição que não está conseguindo fazer grandes coisas no campeonato até aqui, depois de um tempo para cá. No início estava bem, de um tempo para cá, a ausência do Titiarito também fez uma falta, e aí está influenciando nos resultados do LA. O Austin FC também, em casa, perdeu, mas perdeu com honra, porque foi 4-3. Tinha um jogador também expulso pelo lado do Austin FC, mas foi 4-3 contra o San Jose Earthquakes. Mas o time perdeu e perdeu com honra por esse placar aí, que foi com bastante gols, para que de gol. Deveria ter visto o jogo do Austin contra o San Jose. Teve Houston Dynamo por 3-2 contra o Dallas na casa do Dynamo. Vitória importante para o Dynamo. O Real Salt Lake venceu por 1-0 o Seattle Sounders, que já havia perdido, né? Havia perdido a Leagues Cup, porém foi antes da Leagues Cup essa partida. Então foi uma sequência pesada dessa semana aí para o Seattle, perder na MLS e perder também na final do campeonato da Leagues Cup. E claro, teve jogo contra Montreal e Chicago por 2-0. Montreal venceu, o time canadense conseguiu a vitória contra o Chicago. Philadelphia venceu por 3-1 o Orlando City, o time mais abrasileirado da MLS, por 3-1. O Orlando que teve um jogador expulso, isso também influenciou, mas foi 3-1 por Philadelphia Union, que conseguiu uma vitória importante aí contra o Orlando, que a cada ano vem crescendo. É bom falar isso, cada ano vem chegando mais e mais nos playoffs da MLS. Parece questão de tempo chegar ali numa final de MLS, quem sabe até vencer uma MLS também. O Portland venceu em casa o Los Angeles FC por 2-1. O Los Angeles, que vinha de um retrospecto bacana, vinha ali de 5 jogos, vinha de 3 vitórias seguidas, um empate, e aí essa derrota agora contra o Portland, mas vinha de uma sequência boa, e agora vai enfrentar um outro time, e vamos ver o que vai acontecer no decorrer, porque o Los Angeles FC vem fazendo, estava numa fase horrorosa e agora tá voltando a buscar um caminho diferente com o técnico deles, e isso a gente consegue ver em campo. Talvez tenha apenas um tropeço, não se sabe. Vamos acompanhar agora no próximo jogo aqui da MLS. O Colorado Rapids, em casa, enfrentou o Vancouver e empatou em 1-1. Não conseguiu a vitória, vacilou em casa. E claro, teve jogo também entre Inter Miami e Nashville, aí já começando essa rodada, agora que vai prosseguir nesse final de semana. O Inter Miami teve um jogador expulso e o Nashville conseguiu uma vitória por 5-1. Mas ainda assim, o Nashville jogou melhor e aí fez toda a diferença esse placar. Teve o jogo também do New England contra o Chicago, 3-2 esse jogo. E esses jogos, na verdade, que eu estou falando aqui, eu falei esse agora 3-2 New England contra o Chicago, e também teve o jogo entre 1-1, o clássico de New York Red Bulls e New York City. Esses 3 jogos a gente falou no Instagram, colocou lá o post, então para quem não viu, consegue ver lá a publicação no Instagram sobre esses 3 jogos que a gente falou. E foi um jogo atrasado, um adiantado e um jogo de fato de abertura do Match Day lá da MLS, o 20º Match Day, o 27º Match Day da MLS, que acontece agora no final de semana. E aí sim, a partir de amanhã, vai ter os jogos, uma sequência de jogos da MLS, com o Philadelphia Union contra Atlanta United, às 15h30, horário de Brasília. Às 15h30? Não. Volta aí que é às 16h30, horário de Brasília. Tem New England contra Orlando City, às 8h, às 20 horas, horário de Brasília. Columbus Montreal e Montreal, às 20h30, horário de Brasília. Vai ter DC United contra Cincinnati, às 21h30. New York City contra New York Red Bulls, aí vai ser na sequência 2 clássicos, porque aquele clássico foi atrasado,
tinha sido postergado por causa do tempo, e aí voltou agora no campeonato atual, e naturalmente já tinha esse jogo, então vai ter 2 sequências de clássico dos times de New York. Então, New York City contra New York Red Bulls, às 21 horas, horário de Brasília, amanhã. Colorado contra o Toronto vai ter também às 21 horas amanhã, na casa do Colorado. Minnesota vai enfrentar o Houston Dynamo às 21 horas amanhã e San José vai enfrentar o LAFC, o Los Angeles FC, às 23 horas, horário de Brasília, amanhã. Também vai ter Vancouver contra o UFC Dallas, também às 23 horas. Tem bastante jogo que acontece à tarde lá na MLS, porque o horário é bem diferente dos horários, então, para quem gosta, tem que ficar acordado para ver, porque sabe como é que é os horários. E tem o Portland contra o Real Salt Lake, 20 horas, às 23 horas e meia. 23 horas e meia, horário da Brasília, vai ter esse jogo para você acompanhar, então, da MLS, para finalizar, claro, esses jogos. E também tem aqui para finalizar os jogos do Chicago contra o Nashville. Chicago contra o Nashville vai acontecer no domingo, às 14 horas, tá? Então um pouco mais cedo para você assistir. Você pode assistir no horário de almoço, por exemplo. E vai ter o Sporting Kansas City contra o Seattle Sounders, às 20 horas, também no domingo. Para finalizar a rodada, digamos assim, no domingo vai ter também às 10h30, às 22 horas e meia, contra o horário do Brasília, vai ter o Austin contra o LA Galaxy, aí para finalizar esse match day da MLS. Bom, galera, então finalizando esse vídeo aí, a gente falou sobre o campeonato argentino, paraguaio, mexicano, o norte-americano também, esse giro da rodada dessa semana. A gente vai estar voltando na próxima semana para falar do que aconteceu nesses campeonatos e os próximos jogos que vão acontecer também, claro. Tudo aos poucos com muita novidade, porque é um quadro recente no canal que a gente está fazendo aqui com vocês, o giro da rodada. Talvez até mais para frente vai ter um nome novo, então você que tem uma sugestão, coloca aí nos comentários abaixo do YouTube qual o nome do quadro ideal. A gente vai estar pesquisando aqui e vai estar colocando o nome mais para frente, acho que novo também. Giro da rodada é bem comum, mas é só para a galera se ligar o que a gente está falando aqui, né, Tafarel? É isso, vamos pedir aí para o pessoal deixar sua curtida, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, trazendo críticas, elogios, sugestões, para que a gente possa fazer conteúdos cada vez melhores, conteúdos que realmente sejam do interesse de vocês que nos acompanham, e também ajudar o nosso canal a chegar em mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, né? Isso é importante. Também pedir para o pessoal acessar o nosso site, o www.futebolalendafronteira.com.br, e também o nosso Spotify, o nosso podcast, que os links estão todos aí na descrição. Tá certo? Então é isso. Isso aí, galera. Então, Um abraço ficamos para por todo aqui, mundo. mais um vídeo, e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Valeu!